Bom dia, nono ano. Sou o professor Milton. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de português. E o assunto que nós vamos revisar hoje, seguindo essa linha de revisões que nós estamos dando, é a oração subordinada substantiva. A gente chegou a ver, num passado brevemente, há pouco tempo atrás, a gente viu a oração subordinada substantiva e adjetiva. Na aula retrasada, a gente viu oração subordinada, deu uma revisada em oração subordinada. E agora vamos abrir na página 34 para dar uma olhadinha aqui no que o livro tem para nos dizer sobre oração subordinadas substantivas. Ó. Em primeiro lugar, a gente tem uma tirinha, né? Vamos ler essa tirinha. Temos um pai olhando para o filho enquanto o filho está estudando. Vamos lá. Ainda estudando português, filho? Amanhã tem prova, não é? E o filho responde: estou lendo sobre orações, pai, para tirar a nota boa. A prova da professora Norma é tão difícil assim. Ela sempre pergunta o que a gente não sabe. Então o pai chega no filho e fala: então continue sua oração. Essa professora Norma exige muito dos alunos. O menino já está apelando para os santos. Ó, pessoal, nessa tirinha aqui, qual é a confusão que o pai faz? O pai pensa que o filho está orando, né? Que ele está pedindo aos santos, a Deus ou algo do tipo, para tirar uma nota boa na prova. Sendo que, na verdade, ele está estudando orações. Vocês lembram o que são orações? Orações são frases com um sentido completo que tenham pelo menos um verbo. A quantidade de orações num período se define pela quantidade de verbos que a gente tem. Tá ok? Vamos seguir adiante, para a gente não perder muito tempo. Pessoal, aqui no começo do livro ele vem uma revisão sobre verbo transitivo. Ó, ele dá um exemplo da frase aqui, ó. A professora Norma gosta. Quem gosta de algo, né? De algo ou de alguém. Então, ele é um verbo transitivo, mas não, está incompleto, né, essa frase. Então, vamos ver embaixo. Ó. A professora Norma gosta de provas difíceis. Ó, de é preposição e provas difíceis. Objeto indireto, ou seja, aquele verbo transitivo que a gente viu antes, ele é verbo transitivo indireto. Certo? Por quê? Porque tem a preposição, verbo transitivo direto sem preposição, indireto com preposição. A gente estudou isso bastante tempo. Isso aí acredito que vocês tenham domínio pleno, né? Algo semelhante ocorre neste outro exemplo. Ó. Ele fala, então continue. Continue o quê? Certo? Então continue sua oração. Ó, verbo transitivo direto e sua oração objeto direto. Por quê? Porque não tem preposição. Não tem preposição, então é um objeto direto. Vamos passar adiante para a próxima página. Vemos outro exemplo aqui também. Ó. Ele não entende. Entende o quê? Ó? Lugar destinado ao objeto direto. Ou um substantivo, né? Aqui. Então vamos ver embaixo. Ele não entende a prática da professora. Ó, ele não entende a prática da professora. O objeto direto é tudo isso aqui, tá certo? Isso aqui também vai ser uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Certo? A gente vai ver logo adiante isso aqui. Ó, Café não gosta de tirar nota ruim. A primeira oração, a gente tem duas orações aqui, né? A primeira oração, Café não gosta. Como é que a gente sabe que a gente tem duas orações aqui, pessoal? São os verbos. Os verbos definem a quantidade de orações que temos. Café não gosta. Gosta é um verbo. De tirar. Tirar é outro verbo, né? Ó, tá vendo? Primeira oração, Café não gosta. De tirar nota ruim. Segunda oração. A segunda oração aqui está fazendo o sentido de objeto indireto, certo? Está tendo o sentido de objeto indireto, diferente de cima, ele está tendo objeto indireto. Vamos ver aqui o segundo exemplo. Ó. A professora Norma odeia.
O que é que a professora Norma odeia? Alunos que não estudam. Então, pessoal, isso aqui, ó, percebem como fica simples aqui, ó. Essa oração aqui, ela é subordinada, substantiva. Por quê? Porque ela precisa dessa outra. Não só em sentido, ela precisa dessa outra sintaticamente, ou seja, da forma gramatical, a forma escrita. Ela está precisando dessa outra oração. Por quê? Porque o objeto direto da oração anterior precisa dessa outra, certo? A professora Norma odeia. Se eu falo só isso, a professora Norma odeia. Odeia o quê? Odeia o quê? Odeia quem? Certo? Então, aqui, ó, alunos que não estudam. É isso que a professora Norma odeia. Isso é um objeto direto. Por quê? Porque não tem preposição. Qual é a preposição do de cima? É o de, ali, ó. De tirar nota ruim. O de é a preposição, certo? Vamos ver o terceiro aqui, o terceiro exemplo. O pai pensou que o filho orava. O pai pensou, primeira oração. Segunda oração é que o filho orava. Que está fazendo o papel de quê? Objeto direto. Objeto direto, ó. O livro vem dizendo aqui, ó. Nesses três exemplos, o objeto é exercido por uma oração, repetindo equivale a um substantivo. Você se lembra do que isso significa, né? Ó, substantivo, pessoal, é a classe de palavras que dá nome aos seres, sejam eles reais, sejam eles imaginários. Ó, alunos que não estudam, isso está sendo substantivo. O que você é? Você é um aluno que não estuda. Então, ele está dizendo isso, né? Seguindo adiante aqui, ó. Como vimos no capítulo anterior, as orações que funcionam como termo de outra oração são chamadas de orações subordinadas, como a gente viu na aula retrasada. A gente reviu, né? Porque a gente tinha visto isso no começo do ano. Logo, podemos dizer que, nos três exemplos acima, a segunda oração é subordinada substantiva. Ó, existem 6 tipos de orações subordinadas substantivas. Ó, temos as subjetivas, as objetivas diretas, as objetivas indiretas, as completivas nominais, as predicativas e as apostivas. Vamos ver as 3 primeiras. Ó, o livro quer que a gente se atenha primeiro às 3 primeiras. Na aula que eu dei para vocês, eu falei sobre todas as 6, tá ok? Então tá lá, se vocês quiserem ver as outras também, deem uma revisada por lá também. Aqui agora a gente só vai dar uma vista pelas 3 primeiras, que são objetos substantivas, a oração subordinada substantivas subjetiva, a objetiva direta e a objetiva indireta, tá ok? Vamos nessa. A oração subordinada substantiva subjetiva funciona como sujeito do verbo da oração principal. Quando a oração subordinada substantiva ela faz o papel de sujeito, ela é uma subjetiva. Olha o exemplo que a gente tem aqui, ó. É possível é a oração principal, ó, que ele tenha viajado. Tá vendo? Quem tem viajado? Ele. Que ele tenha viajado. Então o sujeito é aqui, né? Que ele tenha viajado. Quem viajou é possível, né? Quem gosta de praia precisa conhecer a Bahia. A oração principal aqui, pessoal, é a segunda oração. Porque se fica só quem gosta de praia, não tem lógica. Vira uma pergunta, né? Então, aqui a oração principal é precisa conhecer a Bahia. Quem é que precisa conhecer a Bahia? Quem gosta de praia, certo? Então ele está fazendo o papel de que aqui? Sujeito. Porque como é que a gente detecta o sujeito de uma oração? A oração, como eu disse, tem que ter o verbo. O verbo dá o quê? Um processo, uma ação, um fenômeno da natureza, um acontecimento, certo? Para a gente saber quem é o sujeito, a gente pergunta a própria frase. Pergunta. Vamos ver aqui. Isso daqui, ó.
precisa conhecer a Bahia. Quem precisa conhecer a Bahia? Quem é que precisa conhecer a Bahia? Esse vai ser o sujeito. Quem gosta de praia, certo? Quem gosta de praia. E ele faz o papel aqui de substantivo. Por quê? Porque tá dando um nome. Isso aqui tá praticamente um nome. Quem gosta de praia é um quê? Uma pessoa. Eu gosto de praia. Eu sou esse sujeito aqui no caso. Quem nasce no Recife é recifense. Temos a oração principal é recifense aqui. E quem nasce no Recife, ela é a oração subordinada substantiva. Como é que a gente sabe que a oração subordinada substantiva não é a primeira oração, e sim é a primeira oração e não a segunda, não a que fica depois? Porque, pessoal, aqui ele está fazendo o papel do sujeito, certo? Quando o sujeito está aqui, ele é uma oração subordinada substantiva. O sujeito vai ser isso. E percebam que a oração é o sujeito. Não é o sujeito, não é uma palavra aqui, ó. Quem nasce no Recife. Quem é que nasce no Recife? Quem nasce no Recife, isso aqui é uma pessoa toda. Isso é um indivíduo. Quem nasce no Recife. Ok? Oração subordinada. Tô falando tanto tá ok, né? Tô parecendo o presidente da República. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Vamos lá. Como diz o nome, esse tipo de oração funciona como objeto direto do verbo da oração principal. Ó, esse funciona como objeto direto, aqueles que a gente viu atrás. Vai cair nesse exemplo aqui. Ó. A oração principal, ele preferiu. Preferiu o quê? A gente já sabe disso. Quando a gente tem um verbo transitivo, ele pode ser direto ou indireto. Ele preferiu o quê? Então a gente vai ver aqui. Ele preferiu não aprender piano. Não aprender piano é o objeto direto todinho. Porque se eu botar só, ele preferiu lagosta. Ele preferiu lagosta. Não vai ser uma oração subordinada substantiva. Por quê? Porque vai ser uma oração só. Ele preferiu lagosta, vai ser uma oração só. Certo? Aqui a gente tem isso outro porque temos o verbo. Ele preferiu não aprender. O verbo é quem modifica isso tudo. Certo, pessoal? Por isso que a gente tem que prestar atenção nisso. O verbo é ação. Queria saber de vocês. Vocês conseguem diferenciar um verbo? Olhar para uma frase e dizer, ó, tá aqui o verbo. Porque é importante que a gente consiga visualizar isso. Tá legal? Vocês já estão no 9º ano, que vem é 1º ano. Vocês chegar lá sem saber olhar para uma frase, olhar para uma oração, para um período e saber onde estão os verbos, vai dificultar muito a vida de vocês. Então, aproveita esse tempo que está em casa também para revisar assuntos que vocês tenham dificuldades. Vão na internet, procurem outras videoaulas. O que não está faltando são videoaulas sobre determinados assuntos aí. Eu mesmo fiz vários vídeos sobre verbos para as outras séries. Eu não fiz para vocês porque não é o assunto da gente e ia atrasar o assunto que a gente está querendo estudar de fato, né? Então vamos dar continuidade aqui, ó. Ela disse o quê? Que queria silêncio. Que queria silêncio é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Por quê? Porque está fazendo o papel de objeto direto. Ela percebeu o quê? Que não estava sozinha. Mesma coisa, né? Agora vamos ver a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Ó, a semelhança da anterior, esse tipo de oração fácil. Vou ler isso aqui. Ela é a mesma coisa que a outra, só que em vez de ser o objeto direto, vai ser o objeto indireto. Ou seja, vai ter uma preposição, certo? Preposição. Lembre-se de quê? De que o mundo dá muitas voltas. De, certo? De é a preposição que a gente tem aqui. Ele não gosta de comprar roupas caras. Ele não gosta de comprar roupas caras.
O de, novamente, é a preposição. Ele não gosta da oração principal e a oração subordinada é de comprar roupas caras. Todo esse conjunto aqui. É a mesma coisa que o outro, pessoal. Mesma coisa que o outro, só que aqui temos uma preposição. Oração principal, ela se esqueceu. Esqueceu de quê? De comemorar o próprio aniversário. Pronto, muito simples, muito bom. E muito obrigado vocês por terem prestado atenção nessa aula, por terem aprendido e por serem excelentes alunos, tá ok? Muito obrigado, pessoal, e até mais.